Tratava-se de um país muito jovem, muito grande e muito rico. Talvez, justamente por isso, os habitantes daquelas terras alimentavam um hábito muito comum nos países jovens. Quando surgiam problemas, as pessoas começavam a procurar soluções em qualquer lugar, desde que fosse bem longe delas mesmas. As lideranças desse país, por exemplo, viviam divididas em 2 grupos. Um desses grupos admirava muito o modo de vida do povo das grandes terras do norte e fazia de tudo para que o resto do país pensasse e se comportasse como aquele povo. Já o outro grupo era fã do modo de vida do povo das grandes terras do oeste e também fazia de tudo para convencer o resto do país de que todos seriam muito mais felizes se pensassem e se comportassem como aquele povo. E desse modo ocorreu que o país muito jovem, muito grande e muito rico começou a ser palco de intermináveis discussões sobre qual seria a fórmula mais adequada para trazer a felicidade para todos. Como não se chegou a nenhuma conclusão, um dos grupos resolveu impor a opinião dele à força, antes que o outro grupo pensasse em fazer a mesma coisa. Foi assim que o furacão começou. Aqui fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos, o governo da República. Naqueles anos, nem todos tinham rádio e poucas famílias possuíam televisão. Por isso, as pessoas demoravam para saber detalhes do que estava acontecendo, especialmente quem vivia no interior, longe das grandes cidades. Era difícil ter uma noção exata do que ocorria, até mesmo para quem morava perto das áreas onde o conflito era mais forte. Meu pai, que morreu quando eu tinha 10 anos, ele era administrador do engenho Bom Destino, veja o nome do engenho. E era uma coisa interessante que tinha aquela efervescência das ligas camponesas, né? E os trabalhadores, prestes ao golpe começar, né, ser dado, eles já se preparavam, criando umas espécies de tacape, uns pau que eles faziam com pinhão, porque dizem que cada pancada quem levar seca, né? E tinha uma coisa assim, uma espécie de uma crença popular. Eu me lembro nos quintais, vários preparando esses tacapes, esses paus, mas eu me lembro assim que eles esperavam que chegassem as pessoas para eles enfrentarem com aqueles paus, né? De repente, uns tanques de guerra entrando na cidade. Aquilo para mim foi uma coisa muito louca, porque eu só via aquilo em filme, né? Eu digo, meu Deus, o que é isso? E para pegar uma única pessoa, que era o vice-prefeito, uma pessoa super pacata, né, João Martins, eu não tive nenhum medo, porque eu não tinha nenhuma, como é que chama? Formação política, eu não entendia nada. Para mim aquilo tudo era festa. Quando chovia, que alagava, era festa, aquela confusão toda na cidade era festa, porque era sempre uma coisa nova que estava acontecendo dentro daquela cidade super pacata, né, desse tamanhinho. Em 64 eu estava com 6 anos, mas tinha um fenômeno que acontecia na casa do meu avô, que fez com que eu ouvisse os murmúrios e os burburinhos do que estava acontecendo. Porque na grande sala da casa do meu avô tinha um rádio. E mais importante que esse rádio, só um oratório que tinha acima do rádio. E em momentos bem específicos, em horas muito significativas de manhã, de meio-dia e às 6 horas da noite, tinha o repórter. Junto com a sanfona, junto com os programas de forró, tinha um momento em que meu avô se dedicava a ouvir as notícias. E eu ouvia, que eu era muito próximo dele, eu ouvia essas notícias. E aí, mas sem muita consciência, eu lembro que ele comentava que os comunistas estavam invadindo o Brasil. E a minha mãe, também na ingenuidade dela, na ingenuidade de uma mulher que vivia naquela região do Brasil, a minha mãe que se aproveitava desse terror, e sempre que eu era indisciplinado, ou sempre que eu fazia alguma coisa que ela não gostava, ela me dizia, cuidado que os comunistas vêm aí, o comunista é papa-figo e come fígado do menino. O medo, era um medo como se falasse assim, vai arrebentar uma guerra. Era como se fosse a revolução, a guerra, a guerrilha e morte e tudo, como se fosse uma destruição mesmo, entendeu? Então a mensagem que passava era essa e o medo era esse. Quem é que não tem medo de uma guerra? Imagine uma adolescente, uma criança escutando, tá para estourar a guerra, tá para estourar a revolução.
Ao mesmo tempo que ganhava força nas ruas, aquele conflito de ideias também era vivido entre os membros das famílias daquele país. Tendo consciência ou não do que acontecia, todos sentiam na pele a força do confronto, especialmente as crianças. Eu tive que conviver com esse conflito dentro de casa e dentro da minha família, né? Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Lá na casa da minha mãe se falava no golpe, o golpe de 64. Na casa do meu pai, então, era o contrário. Se falava da Revolução, aí se falava muito... Então, todas as pessoas que eram, assim, tidas como ídolos, né, sabe, Noel, de algumas pessoas que eram idolatradas e tal pela minha mãe, era o diabo na casa do meu pai. Francisco Julião, né, que era o líder das ligas camponesas, que era engraçado que a imagem que chegava, eu acho que era muito próxima da imagem, por exemplo, de um cangaceiro, de alguém que saía invadindo propriedade e tomando terra. Era engraçado, parecia que era o diabo ali em figura de gente, né, que estava circulando ali e disseminando o caos, né. Era muito esse tipo de imagem que chegava pra gente. Eu lembro nós fugindo de uma hora para outra, tendo que sair de casa, a mamãe pegando a gente, e parecendo aquela coisa de uma família desastrada, né? As coisas, às vezes, caindo fora das sacolas ou das bolsas, né? E a gente tendo que se esconder no meio de um local lá, onde alguns companheiros do partido iam buscar a gente. E os brinquedos, tudo tinha ficado para trás, né? Não podia trazer nada, era a roupa do corpo, algumas coisinhas só, né? E eu lembro no meio desse matagal onde a gente teve que se esconder, tinha uns brinquedos, um caminhão, lembro até hoje um caminhão sem as rodinhas de trás, né? Mas que eu curti bastante esse caminhão. Então eu me acordava de noite às vezes com sussurros assim, as pessoas conversando, né? Eu chegava assim na sala, no escritório, aí tava o povo lá reunido, né? A minha mãe e os companheiros. Aí ficavam com aquela cara assim de assustado, assim, ai, todo mundo fumando e tal. O que foi, minha filha? Vá dormir, viu? Vá dormir. Aí voltava. Então eu lembro muito disso, dessas reuniões que aconteciam muito lá em casa, né? E a gente sabia de tudo o que era. A gente sabia porque estava tendo reunião, éramos 3 crianças, a gente sabia os livros que podiam aparecer na estante, os livros que não podiam aparecer na estante. E aí já foi uma surpresa, todo mundo junto, em Americana, quando a mamãe recebe a notícia de que podíamos voltar para casa, né? Já tinham passado vários meses do golpe, e nós poderíamos voltar para casa, que não tinha problema, que a família Prestes iria ser respeitada. E aí a mamãe botou todo mundo no carro e já era, quando a gente chega na cidade de São Paulo, já era noite, devia ser 8h30 da noite. E a mamãe conversa com o motorista do táxi e diz, não, olha, eu não sei muito bem onde é a casa não. Vamos ver, porque ela tinha suspeita dela. A mamãe é uma militante antiga do movimento comunista brasileiro e viveu muitos anos na clandestinidade. E aí o carro começa a descer a ladeira e aí fica aquela coisa meio estranha, a mamãe diz que não sabe muito bem onde é a casa, e eu boto a cabeça assim para fora assim do carro, vejo a nossa casa, né? Aí eu pergunto para ela, mãe, por que na nossa casa tem tanta polícia? Eu não sei se eu terminei de falar a palavra polícia, mas eu levei uma porrada na cabeça, eu lembro disso até hoje. E a dor, né, do que foi o murro que eu levei, né, para calar a boca e cair lá nas profundezas do banco de trás, né? E o carro, de fato, foi adiante. Mas isso, depois de alguns dias, se esclareceu e tal, e nós, de fato, conseguimos voltar para casa. Não existia muito espaço para as crianças tentarem buscar junto aos pais, fazer perguntas, tentar entender o que estava acontecendo. Lá em casa, a minha educação, feita pelo papai e a mamãe, a gente não tinha que saber de nada, não. E quem dava as ordens sempre foram eles, né? É agora, educando os meus filhos, que eu pergunto para eles, tento explicar tudo, o porquê das coisas. Mas na minha infância, eu não imagino se algum filho ia abrir a boca para falar alguma coisa. Culturalmente também na época, não era muito comum você dar satisfação para uma criança de 5, de 7, de 9 anos. Diferente de hoje, né? Hoje existe um estímulo muito grande, não só a
a alimentar essas crianças de informação, como também a despertar nelas a curiosidade por aquilo que elas não entendem, né? O que me resta muito na lembrança da nossa volta para a nossa casa é que tudo que nós tínhamos deixado para trás, nada mais existia. Tudo tinha sido confiscado. Deixaram mesas, cadeiras, armários, mas não tinha sobrado nada. Nem as roupas minhas, nem dos meus irmãos, nem as roupas dos meus pais, nem os livros. A sensação assim de ter que recomeçar do zero, né? A reestruturar aquele ambiente em que nós vivíamos. Os efeitos daquele confronto entre modos diferentes de pensar continuaram se espalhando por toda parte, pelas ruas, nos meios de comunicação, nas escolas. De um modo ou de outro, todos começaram a pagar um estranho preço pelo que estava acontecendo. Todo dia na entrada, nos reuníamos no pátio, em fila, e cantávamos o hino nacional. A mão tinha que ser colocada no peito, que eu não entendia muito bem porque que a mão no peito queria dizer respeito, mas éramos obrigados a colocar. E também a letra ia assim no tranco, né? Porque às vezes era o hino da bandeira, às vezes era o hino nacional, mas a gente não sabia o que significava, nunca foi trabalhado o conteúdo do hino. E na verdade o que a gente fazia nessa fila era brincar com a letra, né? Então trocando palavras para ficar mais engraçado e mais divertido. Japonês, né, tem 5 filhos, ao invés de japonês, a pátria... Então a gente mudava tudo, eu acho, como a maioria das crianças, porque a gente, na verdade, mudava para algo que a gente compreendia. Eu estudava numa escola extremamente conservadora, extremamente católica. Eu fiz minha primeira comunhão lá, fiz lava-pés, fiz todos esses rituais católicos. E, com certeza, não tinha nenhuma ressonância política em termos de fazer você pensar sobre o Brasil naquela época. Como qualquer criança que está aprendendo os passos da vida, você começa a ficar confuso, né? Por que eu tenho que lavar os pés nessa cerimônia? Ou por que esse biscoitinho branco aqui, o que significa de fato para mim? E nessa escola havia uma disciplina, eu diria quase militar e religiosa, porque era uma escola que misturava uma tradição militar com a tradição religiosa, e todos os dias nós tínhamos que formar, rezar, cantar, hastear bandeira, e tudo muito, misturava muito, e eu não concordava com aquela condição impositiva e não gostava, por exemplo, de rezar o Pai Nosso naquela fila no sol quente, né? E de fazer os desfiles de 7 de setembro, porque era muito impositivo e porque eu não conseguia fazer uma conexão do que eu estava pensando com aquilo que eu estava fazendo. Eu reagia muito, havia essa obrigatoriedade de você cantar o hino, de você ficar em forma e de você desfilar em 7 de setembro. E eu entrava em choque com essa força, porque era a força. Era 7 de setembro e a gente tinha que fazer um trabalho sobre o Brasil hoje, naquela época, né? Aí a minha mãe chegou em casa falando sobre isso, ela fez, pode deixar que eu lhe ajudo. E aí ela fez um cartaz assim junto comigo, pegou a revista Veja e começou a recortar pessoas famintas, outros artigos e outras fotos que ela encontrava de gente passando fome, de gente miserável, pessoas assassinadas. E a gente fez um painel assim bem negativo, tal, de coisas bem reais, mas um lado bem assim pesado do Brasil. E eu exibi esse painel na escola e foi um horror, assim. Eu fui suspensa, a diretora queria falar com a minha mãe de todo jeito. Quem é essa comunista? Né? Ela é filha de uma comunista. Era Dia dos Pais e na aula de artes a professora levou argila. Nessa aula ela foi colocando os blocos, né, de argila e dizendo que a gente ia fazer um presente para o Dia dos Pais. Eu tinha acabado com a minha mesada, gasto tudo,
E então eu fiquei super feliz, falei, tá, vou fazer um presente para o meu pai. E a hora que ela colocou o meu pedaço, eu já comecei a amassar a argila, tentando imaginar o que eu iria fazer. E no mesmo momento eu já fui repreendida. Lígia, não mexa, não está na hora ainda de mexer na argila, só quando eu entregar todas. Até que ela vem, distribui todos e diz, eu trouxe um cinzeiro e todos vocês vão fazer esse cinzeiro, exatamente do jeito como eu fiz. Então eu levantei minha mão e disse, mas professora, meu pai não fuma. E ela falou assim, mas todos vão fazer um cinzeiro. Mas professora, o presente não é para o meu pai? Lígia, todos vão fazer um cinzeiro. Mas meu pai não fuma. Se você levantar a mão mais uma vez, você vai para a diretoria. Cabisbaixa, comecei a fazer um cinzeiro e nunca entreguei para o meu pai. A situação daquele povo se agravou quando conceitos como liberdade, segurança e cidadania começaram a ficar cada vez mais relativos e difusos. Era quase impossível se manter a imagem de que a vida naquele país era tranquila. Eu morava numa base militar lá em São Paulo, no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Dos 5 aos 9 anos, eu morei dentro dessa base militar. Todas as crianças ali viviam, apesar, vamos dizer, de toda a vigilância que cercava, né, o lugar, todas as crianças viviam num clima de muita tranquilidade, porque sabiam que podiam transitar entre as casas dos colegas, visitar os amigos, fazer o dever de casa na casa de outro, brincar até o comecinho da noite, porque toda a área estava sendo vigiada, então sabia-se que não ia ter interferência daquele mundo externo, né, que representava muita ameaça, perigos que muitas vezes eram desconhecidos. Para uma criança de 5 anos até 9 anos, nem sempre existia uma percepção muito clara do que era a esquerda, do que era os outros, do que era a ameaça, né? Você via muita coisa ali pelas atitudes que meu pai na época tomava. Ele tinha muito cuidado com, vamos dizer, conversar com estranhos, atender telefone, nós crianças atendendo ao telefone, passando algum tipo de informação. A gente era orientado assim a não se abrir muito com estranhos, não falar muito sobre quem era meu pai, quem era minha mãe, o que ele fazia, o que a família fazia, até porque é como se em cada pessoa que não fosse ali do nosso meio, né, tivesse um subversivo ali em potencial. Não se podia conversar muitas coisas no telefone, porque o telefone poderia estar grampeado. Não se podia muito ter movimento em casa, porque a casa era observada. Não se podia ir para alguns lugares, porque tinha que saber sempre onde estavam os irmãos, as irmãs, porque qualquer coisa poderia acontecer, todo mundo corria risco. Mas eu me lembro que aconteciam as coisas lá em casa misteriosas. Por exemplo, a gente saía no final de semana para ir para algum lugar, para a casa do meu pai e minha mãe, sei lá, para algum outro lugar. Quando a gente voltava, a casa estava toda mexida. Livros, meu quarto todo de cabeça para baixo. E nessa bagunça toda, não sei se estavam procurando alguma coisa, se era ameaça, até hoje a gente não sabe. A gente teve uma vez que a gente encontrou minhas bonecas, assim, com cabeça quebrada dentro da geladeira, as calcinhas da gente, que eram 2 crianças pequenas, assim, eu e minha irmã, as calcinhas penduradas, em lugares, assim, bem estratégicos, assim, no caminho, sabe, do quarto da gente, tem uma calcinha, uma calcinha, uma calcinha, uma calcinha. Né? E, assim, de certa forma, talvez seja mesmo uma ameaça, né? Tivesse sido mesmo uma ameaça. Algumas ameaças muitas vezes se consumavam e terminavam em prisão. Qualquer pessoa podia ser presa, sem qualquer direito à defesa, mesmo que não tivesse cometido nenhum crime. Muitas crianças viram seus pais serem levados para a prisão e não puderam fazer nada. Ele foi preso na casa de detenção. Ficou preso lá e depois eu me lembro, quando eu passava pela casa de detenção, quando ela era ainda uma prisão,
Eu soube que ele estava preso lá e eu passava naquela casa de detenção vendo os presos comuns com as pernas de fora, nas janelas da casa de detenção, que para quem é desse tempo e passava por ali, sabe que os presos tinham nas janelas das prisões, é como se você hoje estivesse passando ali na Casa da Cultura, vendo as janelas e imaginasse várias perninhas penduradas ali, dos presos comuns. Eu não entendia, era como se ele tivesse de castigo. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Uma vez um colega me emprestou uma fita cassete, né? Na época não era comum fita cassete, e me emprestou uma fita com a música do Vandré, o Caminhando e Cantando, né? Para não dizer que não falei de flores, né? E eu levei aquela fita para casa para ouvir. E aí meu pai, eu ouvi um pouquinho, ele disse, opa, vamos parar de ouvir essa fita aqui. Aí eu ouvi a letra, li a letra e me pareceu estranho, né? Por que aquela música ali era tão perigosa? Por que ela não poderia ser ouvida? Por que eu não podia ter aquela fita em casa? Nem sempre se entendia o que estava acontecendo. No final de tudo, somente o medo. O medo. O medo. No começo eu fiquei muito confuso, eu pensei, é um sequestro, no início, é um sequestro. Mas aí, eu dizia, um sequestro por quê? Eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro. Vieira também, pelo que eu saiba, não é rico nem tem dinheiro. Então não pode ser. Quando eu dormi, por exemplo, eu digo, não, amanhã foi um engano, amanhã vai estar tudo resolvido. E eu dormia pensando, não, é um sonho, eu vou dormir. Mas o quê? Quando foi assim, tipo meia-noite, aquela lata d'água fria em cima de você, né? Toda noite eles jogavam água na gente, de meia-noite, a gente dormia era uma cafuazinha. Eu tenho 1,70 m, não me cabia em pé. E eu ficava normalmente deitado ou então sentado. E eu terminei começando a botar sangue do nariz e do ouvido. Então, por conta disso, eu acho, transferiram para a PE de Olinda. E aí eu fiquei mais um outro mês lá em Olinda. Só que aí eu encontrei também umas pessoas amigas nossas, um soldado, um tenente. E aí eu era tão ingênuo que eu caí na besteira de perguntar ao carcereiro se podia mandar um recado para minha família por um dos dois, né? E aí por conta disso, companheiro, no outro dia de manhã, acordei assim, 5 horas da manhã, já levando porrada nos ouvidos, né? E vamos botar uma roupa aí, não sei o que, pega qualquer roupa. Botou uma roupa bem grande em mim, eu digo, peraí, essa roupa não é minha, qualquer roupa serve, a gente vai jogar você no mar agora, os tubarões vão comer você, se você for nu não tem problema nenhum. E eu sei que colocaram a gente num avião, eu ouvi muitos comentários das pessoas, inclusive reclamando, porque eu era menor e estava viajando ali, não sei o que. Levaram a gente para Brasília, um lugar chamado Presídio de Investigação Criminal, PIC. Eles me deixavam, às vezes, pela manhã, fazer limpeza nas celas. Era uma coisa que cortava o coração, ver as pessoas. Isso me deu uma depressão muito grande, eu fiquei super arrasado. E aquilo me deixava muito triste, né? Eu não conseguia entender ainda por quê. Queriam que a gente dissesse que estávamos fazendo guerrilha, treinando guerrilheiros nos dois engenhos. E ninguém disse isso porque não existia isso. Então, não tinha por que ficar com a gente preso. Então, já bem pertinho do Natal, a gente foi liberado. Aí, depois disso, eu fiquei meio com medo das coisas, entendeu? Sempre me senti muito mal quando eu via alguém fardado. Sempre ficava muito tensa. Eu acho que porque a gente viveu isso, né? A polícia entrou dentro de casa, revistou tudo, levaram meu pai preso na minha frente. Minha mãe conta que no dia que ele voltou da prisão, eu não sabia, mas quando ele entrou dentro de casa, eu me abracei com ele, eu chorava muito, assim. Eu sentia que alguma coisa estava acontecendo muito séria. Na família da minha mãe, eu tive uma tia que foi morta, né? E ela morreu nessa época, até hoje ninguém sabe exatamente como foi, né? Mas na família do meu pai diziam que foram os comunistas que tinham matado ela. E na família da minha mãe diziam que não, que ela tinha sido morta pelos militares, porque ela também estava envolvida, como a minha mãe e meu tio, nesse movimento contra a ditadura. Então eu me lembro muito de ter um fluxo muito grande de gente muito diferente lá em casa. Então assim,
tinha gente hospedada lá em casa assim, só por uns dias, pessoas que hoje são autoridades, né, do mundo político e parlamentar, e que ficavam escondidos lá em casa um tempinho. Não, ele tá aqui só por uns dias, final de semana, não sei o que. Você dá sua cama para ele? Dou, né, mãe? Além das prisões e torturas, as pessoas sumiam sem deixar vestígio. Pressionadas pelas circunstâncias, muitas famílias buscaram abrigo em outras terras, longe dali. Me lembro muito de ter assistido várias passeatas no Chile e tudo. Na época do golpe no Chile, que no dia do golpe, eles ficavam conversando muito baixinho dentro de casa. Perguntando, e a Allende, será que cai, será que não cai? Todo mundo muito vivendo aquela tensão pré-golpe, né? Ouvindo as notícias no rádio e tal. E de repente eles se calaram, aquele silêncio tenso, né? E ouviram minha irmã sentada no chão, balbuciando assim, bem baixinho. Falando assim no mesmo tom que eles. Aí eles se deram conta que não tinha o menor sentido aquilo. Todo mundo tá falando baixinho dentro de casa. E começaram a rir. E aí no dia seguinte meu pai disse assim, eu vou levar a Sibeli na escola para ver como é que tá a rua, o movimento, se tem muita polícia, como é que tá o movimento e tal. Me vestiu todo, disse, vamos minha filha, vamos para a escola, vamos. Peguei a mão dele, mal saí de casa, saí cantando. Caminhemos nós todos para a luta final. Meu pai em pânico. Minha filha, não, essa música não, vamos cantar outra. Cavadito branco, llévame daqui. Vamos cantar, essa não pode. E eu sem entender nada, porque geralmente eles sempre achavam lindo eu cantar isso. Eu lembro que eu, garoto, a gente parou na Itália alguns dias antes de ir para Moscou. Na Fonte dos Desejos, lá em Roma, nós podemos jogar a moeda e pedir os três pedidos. Então, hoje eu posso revelar, porque eles foram todos realizados, né? A primeira coisa que eu pedi é que minha mãe fosse muito feliz fora do Brasil. E ela foi muito feliz. Nunca teve nenhum problema sério. Em Moscou, ela foi muito feliz. O segundo desejo era que o Brasil fosse campeão da Copa de 70. E o terceiro era que um dia eu voltasse a morar na cidade onde eu nasci. E eu acho que eu convivi 13 anos em Moscou querendo voltar a morar no Brasil, querendo voltar a morar no Rio de Janeiro. Assim que chegou na França, a gente ficou num refúgio, que era um hotel velho que ficava na frente da estação de trem. Isso eu me lembro. Eu me lembro da avenida, me lembro da estação de trem que tinha na frente. E para mim aquilo era maravilhoso, porque eram várias famílias morando nesse hotel. Então cada família ficava meio que num quarto, né? E tinha famílias chilenas lá, que me adoravam, porque eu devia ser muito engraçada. Com 3 anos e meio, falava já, era muito desenrolada. Sabia poemas, já dizia sou chiquitita, muito rosadita, senhoras e senhores, não sei o que, e me abaixava assim, eu me lembro que eu fazia umas coisas assim. Mas eu estava com 10 anos, eu estava com 10 anos de idade, então com 10 anos de idade você aceita qualquer coisa. Em 6 meses eu já estava falando russo, em 7 meses eu já estava estudando numa escola. Em 1 ano eu já estava repetindo o ano na escola, porque eu não consegui entender tudo na sala de aula. Ainda a língua tinha dificuldade, mas repeti, né? A coisa assim que eu acho que eu mais forte mesmo que rolou era a língua primeiro, que se falava em casa, né? O português, e a música, que a gente ouvia muito. Isso era muito presente. Minha mãe ouvia muito música dentro de casa, e sempre música brasileira. É muito engraçado porque até hoje a gente tem uns LPs grandões assim, de Caetano, e tem um selo bem grande assim, importado. Porque ela comprava lá em lojas assim, tal, de importados. E a gente ouvia muita música. A gente não falava em casa russo, a gente só falava português. A gente recebia muito disco. Praticamente, eu conheço toda a música brasileira, né, dos anos 70 até os anos 80, porque a gente tinha muito disco. O que teve de melhor da música popular brasileira, nós tínhamos acesso. Amigos, parentes mandavam, né? Eu não entendia muito o que as músicas queriam dizer, mas eu me lembro que eu cantava e gostava muito. E
Tinha também momentos assim, de muita melancolia, que era no inverno, que meus pais ficavam muito, muito, muito deprimidos. Como era uma dor muito grande, assim, essa incerteza de saber se iam ver de novo o país ou não, se as filhas iam saber de onde vem, assim, sabe? Eu acho que eles passavam muito mais informações com o olhar e com a maneira do que com as palavras. Acho que para eles falar no assunto, falar do Brasil, era uma coisa que doía tanto, assim, de saudade, que era muito difícil mesmo. Então, informação eu não tinha mesmo falada, dita, mas assim, eu vivia rodeada disso, de cultura, de raízes, né? A música dizia assim, era coco verde, melancia, catolé da Barra Grande, eu vou-me embora da ilha com a saudade tão grande. Meu amor, não fique triste, pegue as coisas e vamos embora. A mesma barca que leva é a mesma barca que volta. Para a maioria das famílias que continuaram a viver no grande, jovem e rico país, a situação também não era nada simples. Naquela época de sobressaltos, nenhum desafio era pequeno, nenhum cidadão era poupado. Muito tarde, lá pelos 15 anos, onde eu fui estudar numa escola que foi criada exatamente para dar emprego para essas pessoas de esquerda que não conseguiam emprego na época da repressão. Então, eu caí num outro mundo, tão acostumada a um meio super tradicional, onde eu não poderia pensar. Nessa escola, pelo contrário, você tinha que pensar. Então, as aulas eram completamente diferentes. Nós estudávamos história, por exemplo, lendo Brecht, Shakespeare, em cima das peças de teatro, não era em cima do livro. A professora de História do Brasil só contava os bastidores da história, porque eram todos de esquerda. Para mim foi um choque grande, porque eu não sabia pensar. Então, foi bastante penoso essa quebra, começar a perceber que você pode escolher, que você pode criar, mas ao mesmo tempo também foi muito gratificante. O que eu lembro era da ausência dela, da ausência da minha mãe, que ela era professora e sindicalista, então ou ela estava trabalhando ou ela estava militando. Então ela ia pouquíssimo em casa, assim, quando ela chegava eu já estava dormindo, quando eu ia para a escola ela estava dormindo ainda. A minha mãe saía de casa e dizia, olha, se eu for presa, não se preocupe, não fique preocupada, porque vão dar um jeito de me soltar. Mas uma criança pequena, a imagem que tem de uma pessoa ser presa, são os irmãos metralha, bandido. Então eu ficava imaginando que a minha mãe estava envolvida numa coisa muito, muito séria, que minha mãe era uma bandida e que eu tinha que esconder esse segredo. O fato mais forte foi a morte da minha tia, que era irmã de criação da minha mãe. E em 71 ela casou com um rapaz vindo de São Paulo que fazia política também. E que aí foi o marco da vida dela, né? Um mês depois de casada, eles foram mortos na estrada entre Caruaru e São Caetano. No próprio dia 11 a gente já soube, né? Que ela estava morta. Então no dia 12 à noite, a casa estava super lotada mesmo. E minha avó morava na frente quase e eu vivia muito com ela. Então eu fui fazer companhia a ela, principalmente depois dessa dor, né? Eu fui. Quando eu chego na casa de vovó, mais ou menos umas 9 horas da noite, eu escutei um barulho muito grande que eu reconheci a pancada e o rangido do portão onde eu morava. Então imediatamente eu corri para a janela. Quando eu chego na janela, eu vi passar vários carros cantando pneu, correndo em muita velocidade, numa rua muito estreita e cheia de carros. Então eu pedi a minha avó para ir em casa. Que eu sabia que ali tinha acontecido alguma coisa. Deixa eu ir, insistir, mas ela não deixou, como eu tinha 10 anos de idade, 11 anos, então obedeci. Mas no dia seguinte, às 6 horas da manhã, acordei, vesti a farda, fui para casa. Quando eu chego no portão de casa, está o sapato do meu pai, no chão da calçada, que mamãe usava muito o sapato dele, camisa, gostava. Botei o sapato no pé, abri o portão com o mesmo rangidozinho que eu escutei e entrei.
Então essa minha tia foi morta, minha mãe sequestrada no dia seguinte, a família toda, eu tenho 7 irmãos, então comigo 8, a cada dois irmãos na casa de uma família, parentes e amigos, né? Porque também não dava tanto, separaram-se todos, parentes e amigos. Então a cada 2 eu fiquei com a minha irmã mais velha em outra casa, cada 2 distribuídos, então a gente não tinha contato com família, com ninguém. Era para proteger a família toda espalhada, porque a gente tinha medo, a família toda tinha medo de que fôssemos presos e torturados na frente da minha mãe para dizer o que talvez ela não soubesse ou soubesse. Minha mãe passou 1 mês e 13 dias presa. Depois de muito tempo é que eu soube, não, sua mãe não morreu. O domingo geralmente era um dia muito agradável porque era um dia que a minha mãe tirava pra gente. A gente escolhia o passeio, a gente escolhia o que queria fazer. Então eram momentos assim alegres que a gente podia ser criança. Então a gente ia pro parque, como todas as outras crianças. E a gente sempre escolhia programas assim muito de criança, né? Vamos pro Play Center, pro parque, para a cidade da criança, planetário, e discutir sobre tudo isso, tomar sorvete, comer pizza e comer sonho na padaria. Então era assim, a gente escolhia todo o programa, inclusive as comidas e tudo. Então essa é a lembrança de um lado assim muito bom, né? De poder ser criança e poder ter uma vida normal, né? E os anos se passaram, marcando profundamente cada habitante daquele grande, jovem e rico país. Mesmo aqueles que haviam partido para longe, com suas famílias. Na distância, crianças que fugiram com os pais ainda muito pequenas, ficavam imaginando como seria a terra onde haviam nascido. Outras lidavam como podiam com as lembranças da pátria distante. Seria assim um mundo perdido mesmo. Uma Antártida, um Avalon, um Camelot, sabe? Era um lugar idealizado, um lugar que eu não tinha nem certeza se existia, porque a maneira como eles falavam era de tanto dessa impossibilidade de volta, que a única coisa que impossibilita, que numa cabeça de criança impossibilita uma pessoa de voltar para algum lugar é porque ele não existe direito, ou ele se perdeu, né, numas brumas, numa coisa assim. Então eu imaginava esse lugar assim, um lugar ensolarado, cheio de coqueiro, onde as pessoas eram muito alegres e cantavam muita música e tudo era muito gostoso, as comidas eram muito gostosas, mas que era um lugar perdido. Um belo dia, telefonam lá para casa, para o papai, porque tinha acabado de chegar um companheiro e ele estava no aeroporto detido porque os oficiais da milícia não estavam querendo deixar ele passar porque ele tinha um objeto estranho. E aí o papai estava enrolado, ele não podia de jeito nenhum ir lá para o aeroporto e me enviou para o aeroporto para eu ir salvar lá o nosso amigo, né? Quando eu cheguei lá, uma jaca enorme, né, que ele estava trazendo, ele falou, isso é para o Gregório Bezerra. O Gregório que era pernambucano e que foi um líder camponês importantíssimo, um líder comunista importantíssimo. Ele declarou numa entrevista na Rádio Moscou que estava com muita saudade, queria comer uma jaca. E aí eu expliquei para o guarda em russo o que era a jaca, que era uma fruta, simplesmente. Mas o guarda, ele foi de qualquer maneira radical, ele falou que queria saber de qualquer maneira o que era aquilo, então pegou uma faca, já que era uma fruta, e aí rasgou, né? Ele cortou a jaca e abriu lá dentro, até experimentou um pedaço e tal, entendeu tudo direitinho o que era. Mas a jaca já estava repartida, né? E aí quando chegamos em casa, nós fomos direto lá para nossa casa. Quando eu liguei para o Gregório, eu falei, olha Gregório, a coisa é a seguinte, eu que resgatei, né, o nosso amigo lá no aeroporto e consequentemente eu que resgatei a jaca. Então, já que a jaca está partida, metade da jaca vai ficar aqui em casa, é nossa, né? O Gregório concordou no ato, não teve problema nenhum, tanto que garantisse a metade dele, né? E eu levei a jaca lá para a casa do Gregório, o Gregório ficou realizado muito. Na minha infância, o sabor de uma jaca, da melhor jaca que eu já comi na minha vida, foi justamente essa jaca em Moscou.
Eu me lembro que minha mãe não comia manga há não sei quanto tempo. E ela ganhou uma manga, não sei se veio pelo correio, não sei como foi. Aí, nisso, vinha chegando tio Fred, que é tio Fred e tia Carmen, que é um casal também de amigos dos meus pais que foram exilados junto com eles, que eu considero meus tios também. E eu chegando lá em casa, minha mãe viu pela janela, disse, meu Deus, Fred, vai comer minha manga. Ai, meu Deus, minha manga, minha manga. Aí ela corria dentro de casa com a manga, não sabia o que fazer. Eu vou esconder minha manga. Aí, pum, escondeu dentro da gaveta. Aí tio Fred chegou, aí sentou, conversou, disse que minha mãe com aquele olhar culpado, e eu olhava pra ela, olhava pra gaveta onde tava a manga. Eu pensava, meu Deus, ela não vai mesmo mostrar essa manga, né? E eu calada. Aí tio Fred começou a falar de algumas coisas que... Aí entraram num clima assim, aí minha mãe fez, ai, Fred, tô morta de vergonha. Eu ganhei uma manga e eu tava querendo comer ela sozinha, mas eu tô com remorso. Vamos comer. Aí pegaram essa manga e foram comer essa manga, mas quase choraram comendo essa manga, porque era muito... Pra eles, assim, era qualquer coisa, sabe? Eram pequenas coisas que eles se alimentavam, assim, de lembranças e de saudade. Para os que ficaram na pátria distante, a dor era tanta que pouca gente notava a trágica ironia. As lições ensinadas tiveram um efeito contrário daquele que aparentemente se tentava obter. Pátria para mim hoje é uma coisa muito abstrata. Eu não tenho um sentido de pátria hoje. Eu sei que, como eu me senti muito enganado, porque eu cresci com muitas mentiras, eu nego esses sentimentos. É como se eu negasse, porque a minha pátria me mentiu na minha infância. No momento que eu mais precisei, que é quando eu estava sendo formado, eu criança, eu adolescente, o meu pai estava mentindo para mim o tempo inteiro. E olha, mentindo através de instrumentos muito significativos. O rádio, que era o que eu tinha acesso, a igreja, né? A escola. Então, se eu for pensar seriamente, não é? A minha geração viveu uma grande mentira. Quando uma pessoa resolver mentir para uma criança, aguente as consequências. Porque ela vai descobrir a verdade. Porém, como acontece com tudo que existe, chegou um momento em que o conflito precisou assumir uma forma diferente. E os ventos do furacão foram perdendo sua força. Os exilados começaram a retornar para o lugar onde nasceram. E cada cidadão atingido pelo conflito procurou reconstruir sua vida. Meu pai tomava muito cuidado com, vamos dizer, fechar as portas à noite. Eu lembro, isso é uma coisa que eu trago até hoje, né? Ele tinha muito cuidado em fechar a porta da frente, a porta de trás, estava tudo fechado. Às vezes conferia 2, 3 vezes antes de dormir. Ele olhava debaixo das camas para ver se tinha alguma coisa, olhava dentro dos armários. Esse excesso de precaução, esse excesso de desconfiança com as pessoas, é uma coisa que eu consegui assim, superar. Eu lembro depois de muito tempo. Ainda sou uma pessoa desconfiada, eu acho que você não consegue zerar isso completamente, né? Fica muito arraigado, até porque te acompanhou durante a vida inteira. Mas hoje é engraçado que eu oriento as minhas filhas também em relação ao telefone, eu acho que de uma forma muito parecida à forma que eu era orientado. A gente vive ainda hoje, lógico, num ambiente de segurança, você vê aí muitas histórias de sequestro relâmpago, de assalto, violência e tal, mas diferente do que existia na época, né? A gente estava falando, hoje existe uma motivação muito mais econômica do que política, né? Mas eu ainda tenho muito medo, muito receio de como elas atendem o telefone, que informações elas passam ao telefone, o que elas podem dizer e pode ser usado contra nós, contra a família. E a gente saiu do avião e eu olhei assim pra fora, né, a escada embaixo, e eu olhei assim e vi aquela família enorme, né, aquela ruma de gente, né, gritava assim. Aí eu me lembro que eu pensei, meu Deus, quem será que tem uma família tão grande, né? Aí
descontraí assim, comecei a descer as escadas. Quando eu chego embaixo da escada, aquela multidão vem pra cima de mim, assim. Eu só me lembro de uns rostos assim, eu sou sua prima, eu sou sua prima, ai, eu sou sua tia. E eu assim, meu Deus, quem é esse povo todo? E eles conversavam e falavam e diziam assim, você lembra de mim? Lembra de mim? Que dela? Você lembra dela? Você lembra? Eu não lembrava de ninguém, eu tinha saído com o quê? 1 ano, né? E eu desesperada olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu não lembro de ninguém, eu não sei de ninguém. E era muito engraçado de olhar para certas pessoas e foi a primeira vez que eu tive essa sensação, né? De ver uma pessoa parecida com minha mãe, que era a irmã dela. Nunca tinha visto isso, né? Quando eu vi aquela coisa, essa coisa da família, do sangue, né? Que você vê as semelhanças mesmo, DNA falando, né? Que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha vivido essa situação de encontrar uma pessoa que tem a marca da família, da minha família, de mim, do meu pai, da minha mãe, né? De olhar aqueles rostos e dizer, eu não conheço, mas é familiar. Eu dizer que eu não conheço também não é verdade, porque sou eu, é minha mãe, né? A irmã da minha mãe, eu olhava assim, aí eu dizia em francês para minha irmã, olha, deve ser irmã da minha mãe. Quando eu saio do Brasil para morar em Moscou, eu perco todos os meus amigos de infância. E vou reestruturar os meus relacionamentos a partir dos meus 10, 11 anos. Eu tenho que reconstruir todo um círculo de amigos. Vou me formar na universidade, vou passar minha adolescência. E aí quando eu volto para o Brasil, eu perco todos os meus amigos da adolescência. E aí eu tenho que me reestruturar. Porque eu não vou resgatar meus amigos de infância do Brasil, né? Então, esses meus colegas, essas minhas referências, do meu nascimento até os meus 9, 10 anos, eu perdi para sempre quando fui para Moscou. E quando eu volto para o Brasil, eu de certa maneira vou perder para sempre os meus amigos da minha segunda infância e adolescência. No final das contas, é uma trajetória de perdas. E essa trajetória de perdas dá vontade às vezes de urrar de dor. Mas o que fazer? Tem que seguir adiante. Tem coisas ruins e tem coisas boas que eu gosto de lembrar, que faz parte da minha infância, do meu relacionamento com a minha mãe. Até no enterro mesmo de Gregório Bezerra, a gente foi pro enterro, aí uma pessoa fala, Gregório Bezerra, aí um cemitério inteiro de Santa Mário, ele estava presente, eu era uma criança ali de blusa vermelha, todos nós de blusa vermelha, assim, com a foto dele aqui na frente, né, pintada e tal. E eu ficava vivendo aquele momento, assim, eu sabia que era um momento histórico, que era um momento único, assim, era uma pessoa muito importante para determinada ideologia que tinha morrido naquele momento, né? E que as pessoas todas estavam se sentindo, assim, meio órfãos, né? E aí ele tinha que estar presente. Gregório Bezerra, presente! E ele, o corpo dele tinha sido velado na Câmara, depois foi para o cemitério com aquela quantidade de gente enorme. Aí eu fiquei olhando também, olha quanta gente pensa igual, né, a minha mãe. Ela também não é só aquela pessoa que na escola é a comunista, não sei o quê, né, a errada, isso, aquilo, outro. Eu ia com a minha mãe muito para terapia, depois que ela voltou. Saía de casa e chorava esse caminho todo comigo do lado. Então eu vivi as tensões antes e depois, né? Então eu acompanhava a dor dela, sempre. Então isso eu tentava esquecer. Eu achava que, não falando, como é que se diz, isso ia passar, entendeu? Mas não passa. Eu acho que quanto mais você falar, eu acho que você vai resgatando, né? Aliviando a dor. A história que acabou de ser contada é verdadeira. E o país nela retratado existe de fato. Apesar de tudo parecer tão distante no tempo, quando as entrevistas deste trabalho começaram a ser feitas, dezenas de pessoas se recusaram a dar seus depoimentos sobre como perceberam tudo o que aconteceu. Há esperança de que o tempo possa ajudar a preencher os vazios deixados por essa narrativa e a cicatrizar as feridas que ainda sangram, aqui e ali, neste país imenso, muito jovem e muito rico.